Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e a Alice, minha filha. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso clube de leitura, né? Muitas pessoas têm dúvida ainda, né, sobre o nosso clube. Então, vou falar um pouquinho como começou o clube e como ele funciona. Então, se você quer assistir, vem pra Nárnia. Vem pra Nárnia. Então, o nosso primeiro clube, que a gente tem as aulas todas gravadas, né, e a apostila, eu comecei a fazer primeiramente a entender um pouquinho sobre o que é educação clássica, como se aprendia antigamente. Então, eu fiquei muito, assim, interessada nessa área de educação clássica, que as pessoas aprendiam realmente com os livros, com a literatura. Elas iam nos livros e aprendiam a gramática, a ortografia, sobre diversas coisas com os livros. Não livros didáticos, mas livros realmente de literatura. E então, eu comecei a fazer isso com os meus filhos, né? E a gente começou a fazer aí a nossa leitura mensal e trabalhar em cima dos livros, toda essa parte. E aí eu falei, né, como professora, né, por que não passar isso para alunos, para outras crianças, principalmente as crianças aí homeschooling, as crianças que estão interessadas, né, que as mães estão mais interessadas na educação, como as mães sendo educadoras. Então começou assim. E como a gente tem, né, o viés católico, também tem as apostilas, tem a parte católica em todas as apostilas. Então temos nas nossas apostilas que nós mesmos fizemos. Nós temos a parte de interpretação de texto, temos a parte católica, temos a parte de gramática, ortografia e sempre uma apostila extra. Então, a gente foi fazendo isso com o tempo, vendo como era bom, né? Se a criança lê tudo, né? Assiste a aula que tem lá gravada, e se a criança, ela faz as atividades da apostila, ela consegue ter uma educação muito plena, muito integral ali de todo o livro, entender completamente os livros. Então, eu comecei a fazer com os meus filhos e passei, então, para essas aulas também com aulas presenciais, que faziam junto com os meus filhos e com alguns alunos presenciais. Então, os livros que a gente tem lá no nosso clube, que a gente aprendeu, foram esses daqui. Eu vou mostrar um por um para vocês, né? A gente aprendeu O Pequeno Príncipe, né? O que você achou desse livro, Alice? Legal. Né? Você já leu, né? Nós temos aqui a história do Pequeno Príncipe, que é uma história aí, todo mundo conhece o mundo inteiro, né? E a gente vai aí aprender várias coisas com essa história, e além disso, aprender a parte estrutural do texto, onde o autor viveu, né, onde ele escreveu esse livro, em que época, então a gente vai ver tudo isso. Nós temos também aqui, vou tentar colocar mais ou menos na ordem que a gente leu, né, O Rei da Cidade Dourada, que seria uma leitura mais cristã mesmo, católica, né, principalmente para as crianças que vão aí fazer a primeira Eucaristia, né, ter esse contato, né, como seria aí ter esse contato com Jesus. Então, é de uma forma assim, bem alegórica, né? Que essa irmã escreveu, irmã Madre Mary Loyola, escreveu sobre os encontros que a gente tem com Jesus quando a gente faz a nossa comunhão. Então, é muito, muito bonito, as dificuldades, os desafios que a menina aqui, no caso, ela tem enfrentar a vida dela, passar por as suas dificuldades, mas com o Jesus apoiando a sua vida, né? Os anjos da guarda e tudo mais. Então, é bem didático, assim, a respeito da comunhão, né? E da vivência que a criança precisa ter, essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, né? O que você achou desse aqui? Muito legal. Você gostou? Uhum. Então, esse aqui, principalmente para as crianças que vão fazer a primeira comunhão. Aí também nós lemos o Mágico de Oz, né, Alice? O que você achou desse? Legal. Quais são os personagens? O leão, a Dorothy, Leão, a o Dorothy, lata o Homem de Lata, e o homem espantalho. Espantalho, né? E temos o Mágico de Oz aí, que é o nome aqui da história, do título da história, né? Que eles vão em busca desse mágico para conseguir realizar os sonhos que eles querem. E aí, no caminho que eles vão descobrir sobre a amizade, sobre acreditar em si mesmo, saber que o que eles estavam querendo, na verdade, já estavam dentro deles, né? Já estavam com eles. Então, aqui temos uma aventura fantástica, com muitos personagens muito cativantes, né? Que a gente conhece até hoje, tem até filme sobre ele, né? Tem um leão aí, né, Alice? É isso aí. E também nós lemos aqui um para voltar para Maria, né? Muitas pessoas não conhecem a história de Maria. Então, esse livro foi feito para as crianças, A Vida de Maria Narrada às Crianças, do Padre Milvio. E aí tá falando de Maria, mas não só a história de Maria no Novo Testamento, tá contando desde o Antigo Testamento.
Então aqui a gente tem que ler essa história com a Bíblia na mão, que fala muito sobre a promessa de Deus desde o início lá, né? E aí a gente tem todas as atividades em cada livro. Então, cada livro tem a meta da semana, né? A meta semanal, temos 4 metas, 4 semanas e 4 aulas falando sobre cada livro e propondo aí para vocês, perguntando, instigando, para saber o que as crianças aprenderam, o que nós temos que conversar com elas. E aí nós temos nas nossas videoaulas. Aqui o menino do dedo verde. Quem é esse menino do dedo verde, Alice? É um menino que o nome dele é Cristo e ele tem poder de fazer flores. E ele coloca flores aonde? No mundo inteiro. Em vários lugares que estão precisando, né, de atenção, precisando de carinho, precisando de apoio. Então, ele coloca aí o dom que ele tem, ele usa o dom dele para fazer o bem. Então, essa história é muito, muito bonita. Nós temos Memórias de um Burro. Quem é esse? Cachorro. Cadichou, né, do burrinho aí. O que é o Cadichou? Como é que ele era e como é que ele ficou? Ele era bem bagunceiro. Bagunceiro. Ele tratava mal as pessoas. Era vingativo, né? Teimoso. Mas ele era muito inteligente, né? Uhum. E com isso ele aprendeu o quê? O amor. Aprendeu a amar, aprendeu a perdoar, aprendeu a ser mais tolerante. Então, aqui é uma história que a autora, né, a Condessa de Seguir, ela faz como se fosse o próprio Cadichon contando essa história. Então, por isso que é Memórias de um Burro. Ele vai contando essa história de como ele vai crescendo, como ele vai aprendendo com as coisas que ele passa, né? Então, também é muito, muito bonito. E aí, nós temos aqui no Natal, né, que a gente sempre dá uma lida, um conto de Natal do Charles Dickens. Temos aqui também o velho Ranzinza, né, o Scrooge. Ele não gostava do Natal, né? Uhum. Não gostava do Natal e ele aprendeu aqui como que o Natal é importante, como é importante a vivência em família. Então, muito bom. Nós temos aqui também a Princesa Flutuante, né, Alice? Você gosta muito desse livro, né? Uhum. O que conta essa história? Ela nasceu, aí uma bruxa deu um feitiço nela e ela começou a flutuar. Ela começou a flutuar, né? Foi uma maldição que a bruxa fez. E aí tem toda uma história bem engraçada também, mas também tem um sacrifício no final, né? Uhum. Que a gente vê a prova de amor aí do príncipe. E é muito, muito bonito. Também remete aí ao sacrifício de Jesus. É muito bonita essa história. É engraçada, mas no final dá até pra chorar, né, Alice? Dá até pra você... ai, meu Deus, coitado do príncipe, o que vai acontecer com ele? É bem legal. Esse aqui é do George MacDonald, um dos precursores aí das histórias fantásticas. C.S. Lewis e Tolkien leram ele antes de começar a escrever. E aí temos aqui o Sobrinho do Mago, né? Não podemos falar dele, não falar do C.S. Lewis, né? A primeira história aqui das Crônicas de Nárnia, como foi fundada a Nárnia, a criação de Nárnia. Quais os personagens que você lembra que tem aqui, Alice? Lembro do morango. Morango, que era o cavalo, né? Ah, não. Quem mais? Lembro dessas crianças. Você lembra o nome deles? Diggory Figuri. e a Polly. E a porta. E tinha um leão, né? Sim, Qual o nome do leão? Asla. Asla, né? E ele criou aí que Nárnia. Esse é o primeiro livro, a primeira história das Crônicas de Nárnia. Nárnia cantando. Criou Nárnia cantando. Muito bem. Muito bonita essa história, né, gente? Eu amo Crônicas de Nárnia. Também não podemos deixar de ler Tolkien. Então, esse aqui é o Senhor Boaventura. Um livro que ele fez para os seus filhos. É uma história bem doida, né, Alice? O que você achou dessa história? Maluca. Maluca, a gente riu bastante, mas é muito, muito engraçado, muito interessante, como a gente precisa se programar para fazer as coisas, né? Precisa aprender, né, a lidar com as dificuldades e saber dar a volta por cima e não fazer tudo que vem à mente. Então, é bem interessante também a história, um dos livros que Tolkien fez para os filhos dele. Aqui temos o livro da mamãe, né? Uma Aventura no Espaço. Aí temos o Kaique. Ele vai para fazer o quê? O que ele encontra lá? Ele encontra gatos. Os gatunos fantásticos, né? Que ele vai para onde? Numa nave espacial. No espaço, para salvar quem? Os pais. Salvar os pais, né? Então, aqui é o livro que eu escrevi, é um livro curtinho. A gente faz em uma semana só esse aqui, porque ele é menor. E entre essas leituras, a gente faz a leitura das poesias do Olavo Bilac, né? Quando a gente acaba de ler um livro,
a gente vai ler uma poesia e falar sobre essa poesia, também tem atividade sobre essa poesia. Então, esses são os livros do nosso clube, né? A Alice já leu todos, já leu muito mais depois disso, né? E incentiva muito, né? A aprendizagem, principalmente quem tá na fase de alfabetização, de interpretação, saber entender o que tá lendo, ortografia, tudo a gente aprende se divertindo, aprende na história, também consegue ter mais interação com a família, que eu falo que os pais precisam ler com seus filhos, né? Precisam participar da história, precisam conversar. Mexe com a família toda que fica envolvida com a história, fica envolvida com as apostilas, em fazer, em pesquisar as coisas que são propostas, então é bem legal. O que você achou, Alice? E as apostilas? Legal. Difícil, fácil? Difícil. Algumas coisas difíceis, outras fáceis. E aí deu pra entender muito a história. Você pode ver que tá gravado, né? Fica gravado no imaginário deles, eles vão relembrar nisso pra sua vida. E aprendizagem, né? Aprender sobre as virtudes, sobre os desafios que é você viver, né? Você viver por dificuldades e aprender com as coisas, buscar sempre fazer o que é correto. Limite da mão, né? Então, esse é o meu clube. Eu quero fazer uma promoção aí pro Dia das Mães. Eu vou deixar o link aqui com descontaço pra vocês realmente entrarem no clube. Vocês podem pagar com cartão de crédito, vocês podem fazer em 12 vezes. Então, vai ser bem fácil. Vocês vão ter aí 1 ano e meio, né? Eu deixo 2 anos, mas vocês podem... Até 1 ano e meio vocês conseguem ler todos esses livros com as crianças. Mas se não der, faltou uma semana ou outra, não deu, continue persistente. Dá pra ler todos os livros, né? É um prazo assim, de 2 anos. Não desistam. E é muito bom, né? Tô à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. E aí, gente, eu tô fazendo um segundo clube de leitura, só que é um clube de leitura um pouco diferente. Nesse, já tá tudo gravado, as minhas aulas. No clube que eu tô fazendo, são com novos livros, e a gente vai fazer ao vivo, via Meet, junto com os alunos, e eu vou deixar gravadas essas aulas na plataforma. Então, quem perdeu, quem não fez ao vivo, vai entrar lá e vai ver as aulas também. E quem tava fazendo ao vivo e quer rever, vai ficar lá. Vai ter uma apostila mais simples, que essa apostila que eu fiz é bem complexa, né, desse primeiro clube. Essa apostila aqui vai ser mais simples, porque algumas crianças também têm mais dificuldade em fazer uma apostila mais difícil. Os pais também acabam até desanimando, que a gente não pode, né? Mas nesse clube eu vou fazer uma apostila mais simples, que aí eles vão fazer aí toda semana, mandar para mim as fotos, e eu vou deixar essa apostila também disponível em PDF. E aí as aulas vão ficar sendo gravadas. Eu vou mostrar agora os livros que a gente vai ler, que a Alice já leu um, né, desses daqui. E Poliana, né? Poliana a gente leu aqui esse ano já, de 2025, esse livro. Você gostou desse livro? Muito bom, né? O que a Poliana faz aqui? Todo mundo fica alegre. Todo mundo fica alegre, né? Ela faz todo mundo ficar contente, né? Ela joga o jogo do contente pra todo mundo ficar contente. Então já tá até lendo Poliana Moça esse mês pra continuar a história, que foi muito legal. Eu vou colocar essa no meu clube, no clube 2, né? O nosso clube novo. E esse clube aqui... Também eu quero deixar um clube mais ecumênico, né? Para as pessoas que não... porque... eu quero aprender com você, professora, mas eu não sou católica. Mas eu sou evangélica, mas eu não consigo. Então, eu vou deixar esse clube mais disponível de uma forma ecumênica, que a gente vai aprender sobre virtudes de uma forma mais ecumênica. O primeiro, sim, o primeiro é bem direcionado à parte católica, cristã. Mas não precisa você ser católico para participar desse clube, né? Então, o primeiro foi Poliana, o segundo vai ser Alice, né? Não sei se vai ser o segundo, eu tô pensando ainda qual vai ser a ordem, tá bom? Vamos fazer votação, ou depois eu vou dar uma olhada. Então, Alice no País das Maravilhas, né? Uma história também de fantasia. Esse aqui é da Maria José Dupré, Cachorrinho Samba, uma autora brasileira que eu amo muito, né? Éramos 6. Então, gosto muito dessa autora, quis colocar ela aqui. O Rei Arthur, de Howard Pyle. Uma história clássica, muito bonita. Eu quis colocar livros mais simples, né? Ó, livros mais curtinhos, livros mais simples, que a criança possa também, as menores, conseguir participar. De Júlio Verne, da Terra à Lua. Eu peguei o mais simples dele, mas é um livro muito, muito bom, né? De ficção científica e coisas que nem existiam na época, que hoje já existem, que ele fez. A Princesa e o Goblin, que é o mesmo que fez A Princesa Flutuante, George MacDonald. Muito bom. O livro da selva, né? Quem já assistiu o desenho Mowgli, o Menino Lobo, a gente vai ler aqui o livro. O livro da selva, de Rudyard Kipling. Também bem facinho, são livros baratos. Vocês podem comprar aqui dessa Príncipes, né? Editora que é muito barata os livros. Ou pode comprar outros mais sofisticado aí, se você puder. Se você não puder, esses daqui você consegue achar de um preço muito bom. O Mundo Perdido,
que é de Arthur Conan Doyle, que é do Jurassic Park, né? Jurassic Park fala dos dinossauros. O Médico e o Monstro, também um clássico de Robert Louis Stevenson. Então, essas são edições mais simples. A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Uma Casa na Floresta, você também já leu esse, né, Alice? Casinha na Floresta, muito bonito. Fala sobre fazenda, sobre vida no interior lá, na época dos Estados Unidos, do século passado, que eles viviam lá conhecendo, né, novos lugares. É muito bonitinho também essa história. A Teia de Charlotte. Uma história linda, gente. Isso aqui é da minha infância, né? Tem o desenho desse livro, é muito bonitinho, do porquinho. É muito bonita essa história aqui, fala muito de amizade, de amor. O Mistério dos 5 Estrelas, gente, aqui da série Vagalume, eu quis trazer um do Marco Sei, que é um dos meus autores aí inspiradores, que fez eu querer escrever também histórias de mistério. Então, o Mistério dos 5 Estrelas, quero que vocês leiam. E tinha que ter um do Tolkien, né? Eu peguei um que é um pouco mais grossinho, porque os livrinhos dele são pequenos mesmo. Esse é o Roverando. Então, é um livro menorzinho, mas é muito, muito bonitinho. E também vai ter o meu livro, O Mistério Entre Nós. A Alice ainda não leu, né, Alice? Vai ler junto aqui com a gente. É o primeiro livro da série Mistérios, dos meus 5 livros que eu li dessa série aqui, com histórias de mistério policial, romance e alguns dramas aí da nossa vida moderna. Então, esses são os livros que nós vamos ler aí a cada mês, um livro, intercalando com as poesias. Eu escolhi agora as poesias de Cecília Meirelles. A gente intercalar aqui as histórias que a gente vai ler. Então, 4 semanas a gente lê o livro e 1 semana a gente lê a poesia. E vai intercalando entre os livros. E é muito interessante, muito importante aprender sobre a poesia, né? A poesia para gravar, memorizar, entender sobre rimas. Então, é muito bom para a criança, né? Poder trabalhar essa parte de memória, de memorização do nosso cérebro, de decorar mesmo, que às vezes a gente não faz isso na escola mais, né? E acho muito, muito, muito importante a gente aprender sobre poesia, o lado, assim, alegórico do pensamento, né? Que a gente fala uma palavra, mas não só significa aquela palavra, significa outras coisas daquela palavra. Então, a poesia tem essa outra camada de interpretação. Então, é muito importante que a criança trabalhe sempre poesia, estude sempre poesia, né? E vai melhorar muito a aprendizagem deles. Então, é isso. Espero que vocês se interessem, mandem mensagem para mim, fala para mim o que vocês acham. Esse daqui vai ser um curso mensal. Esse do Clube 2, a mensalidade vai ser de apenas R$80. Também vou colocar a mensalidade, vou mandar o link aqui. Vai ser pela Hotmart, vai pagar R$80 por mês. Se você não quiser mais, só é você parar de pagar. Você cancela a sua assinatura, vai ser uma assinatura, certo? E o outro não, o primeiro clube que eu falei é um clube integral, então você pega o pacote inteiro. Sai mais barato, se você parcelar em 12 vai sair menos de 80, vai sair bem menos. E agora com a promoção que eu vou dar hoje vai sair bem menor o valor, promoção do Dia das Mães. Então, aí vocês escolhem. Ou escolham ou pegam os dois, né? Lê um, lê o outro e vai intercalando. E é muito, muito interessante. As crianças, assim, de 6 anos pra cima. Quem tem menos de 6 anos, se os pais quiserem ler, acompanhar, tudo bem, pode participar. Mas de 6 anos pra cima, né? Interessante que elas já estão em fase de alfabetização. Até 12, mas as crianças que querem continuar a ler, pode ler, gente, até a idade que vocês quiserem. Se vocês quiserem ler comigo, podemos participar também, podem participar também das leituras, os jovens aí, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A Alice já tá lendo aqui, né, Alice? E é muito bom, os meus filhos já leram todos esses livros aqui do primeiro clube e já estão lendo outros. E eu também quero que eles leiam junto, né? Eles vão acompanhar junto aí esse novo clube. E vamos conversando, o que vocês acham, o que vocês têm de sugestões de livros, quais livros que vocês já leram, que vocês gostaram e o que vocês acham desses clubes. Além desses clubes, eu tenho também o clube para adultos católicos e tenho o clube para jovens, né? Que são livros aí diferenciados. Dos católicos são livros essenciais que a gente precisa ler, né? Quem é católico, entender um pouco mais, né? Sobre a nossa igreja. E os de jovens são livros também da literatura aqui, que eu busquei um de cada país diferente para a gente poder conhecer. Vocês podem também aí pesquisar, que eu vou deixar tudo o link aí embaixo para vocês darem uma olhada. Eu também tô pensando em fazer mensal esse clube de jovens. Vamos ver se vai dar certo, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Participem, feliz Dia das Mães para todas as mães aí que são bem empenhadas na educação dos seus filhos. Parabéns e continuem assim.
Né, Alice? Dá Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães. Então é isso. Vamos dar tchau? Tchau. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.